Olá pessoal, bem-vindos de volta ao curso introdutório de extensão de corpos de funções e códigos. Bom, finalmente vamos entrar no assunto sobre códigos algébricos. Então, antes de a gente começar em si dando as definições e os principais resultados, vamos pensar um pouco sobre esse objeto. Bom, ao longo da história da humanidade, as pessoas tentaram se comunicar através de enviando mensagens, sinais ou até mesmo códigos ah, para outras pessoas ou para outros lugares. Bom, no na nossa realidade hoje em dia, cada vez mais é necessário fazer coisas, funções de forma digital, até mesmo como essa aula está sendo gravada agora, certo? Então, cada vez mais a gente precisa que essa transmissão dessas mensagens, desses códigos, sejam mais rápidas, mais eficazes e que, no meio dessa transmissão da pessoa que está falando e da pessoa que está recebendo, essa mensagem não contenha nenhum erro, certo? No envio dessa mensagem. E é disso que se trata o nosso assunto, códigos, certo? Bom, então, para a gente começar a definir códigos, a gente tem que ter um conjunto finito, que a gente vai chamar de alfabeto. Vamos estar denotando esse conjunto A, e os seus elementos a gente vai chamar de objetos. Para esse alfabeto, a gente vai pegar o produto cartesiano dele por n vezes e os elementos desse produto cartesiano AN, aqui, nós vamos chamar de palavras, ok? Então é necessário, para que a gente faça sentido a comunicação, que esse alfabeto tenha pelo menos dois elementos. Então a gente vai assumir que essa cardinalidade, a gente vai estar chamando de Q, seja sempre maior estrito que 1. Então aqui tem que ser pelo menos 2. Certo? Então alguns exemplos, a gente tem o nosso alfabeto, por exemplo, no português a gente tem o nosso alfabeto, que também podemos, através dele, gerar códigos, e as palavras que a gente transmite, a gente fala, são exemplos de códigos, certo? Bom, a gente também pode pegar um subconjunto do nosso alfabeto, que é o nosso primeiro exemplo aqui. Vamos pegar a letra A, B, F, R, E, I, G e T, e podemos criar subconjuntos, agrupando aqui em A4, aqui também em A4, subconjuntos dessa forma aqui. E cada uma desses elementos aqui vão ser chamados de palavras do meu conjunto C0 e C1. Certo? Logo mais a gente vai ver que esses dois conjuntos aqui, na verdade, são códigos. Cada um desses elementos aqui vão ser chamados de palavras, códigos ou simplesmente palavras, certo? Bom, já adiantando um pouco as coisas, a gente vai chamar esse código C1 aqui de código de repetição, porque a gente vê que todas as palavras sempre têm repetições nos elementos. Por exemplo, aqui é só A, aqui é G, 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 certo? Aqui só tem o R e assim por diante. Tudo bem? Outro exemplo, agora trabalhando aqui no Z2, a gente tem apenas dois elementos, o 0 e o 1, e em geral esses códigos são chamados de códigos binários, a computação usa muito esse tipo de código. Então, considerando que em A2 a gente pode considerar esse subconjunto aqui, o 00, o 11, 10, 01.
mais para frente, quando a gente estiver falando de códigos lineares, a gente vai ver que esse conjunto aqui, na verdade, é um código linear, mas isso é um assunto mais para frente, ok? Então, se a gente tem um alfabeto, a gente pode definir uma distância entre duas palavras. Então, dado duas palavras aqui no meu conjunto AN, a gente também pode, entre aspas, enxergar essas duas palavras aqui como vetores, né? A gente pode definir a distância da palavra A para a palavra B como sendo a cardinalidade dos índices onde as entradas são diferentes, certo? Então, essa distância, definida dessa forma, é chamada de distância de Hamming ou métrica de Hamming. Isso porque a gente pode mostrar que, na verdade, essa distância aqui é uma aplicação que vai satisfazer as propriedades de métrica, ok? E aí a gente pode criar toda uma topologia baseada nessa distância dentro do meu conjunto AN. Tudo bem? Então, mais um exemplo agora ainda falando de códigos binários. Eu tenho aqui o meu conjunto, um corpo finito com dois elementos, poderia ser também novamente o Z2, certo? Então, em A4, vamos tomar esses quatro vetores aqui. Então, a gente pode calcular a distância entre eles. A distância de Hamming vai ser, respectivamente, 2, 3, 1 e 4. Certo? Bom, como eu tinha falado, a distância de Hamming ela vai definir uma aplicação que vai satisfazer algumas propriedades que vão transformar ela numa métrica. Então, quais propriedades são essas aqui? Essa distância sempre vai ser positiva e vai ser zero se somente se as duas palavras são iguais, certo? Que é até natural pela nossa definição aqui. A distância de A para B é igual à distância de B para A e essa desigualdade triangular é satisfeita. Tudo bem? Então a gente pode definir a noção de bolas, a noção de esferas através da distância de Hamming. Ok? Bom, e agora sim a gente dá a definição matemática do que seria um código. A gente tem um conjunto alfabeto. Esse alfabeto, o cartesiano dele, n vezes, qualquer subconjunto não vazio dele vai ser chamado de um queário código ou simplesmente um código, onde Q é exatamente a cardinalidade do meu alfabeto, certo? E o comprimento desse código vai ser exatamente aqui quantas vezes eu fiz o produto cartesiano do meu alfabeto, ok? Os elementos de um código vão ser chamados de palavras código ou simplesmente palavras ou ainda vetores códigos, tudo bem? Então, como o nosso alfabeto é um conjunto finito, claro, nosso código também vai ser um conjunto finito. E a gente pode denotar a sua cardinalidade, denotando a cardinalidade dele por C, a gente vai ter a cardinalidade logarítmica definida como log desse C na base Q. Tudo bem? Bom, usando a distância de Hamming, a gente pode definir a distância mínima de um código, que seria o quê? A gente calcula todas as distâncias de Hamming dos elementos de um código e a gente extrai aquela menor e essa vai ser a distância mínima do meu código C. Tudo bem? Então, um código, a gente já definiu os parâmetros comprimento, aqui a cardinalidade logarítmica, que seria o K, e acabamos de definir a distância mínima de um código. Então, com esses três parâmetros, a gente chama o nosso código de C de NKD código, certo? Um exemplo de um código é o seguinte: a gente pode pegar
o vetor x aqui, y, z e 0. Note que eu estou pegando os elementos em F2 aqui, ok? Então a gente pode calcular todas as distâncias desse código. Então a distância mínima do meu C vai ser exatamente 1, certo? Porque calculando todas as distâncias possíveis, a menor aqui foi 1. Perceba que quando estamos falando de um código genérico, a gente não precisa necessariamente que o 000 esteja em C. Na verdade, esse vetor aqui pode nem estar em AN, dependendo do alfabeto que a gente escolheu. Tudo bem? Então, o processo de enviar uma mensagem ou uma palavra e ser recebida com um eventual erro é uma coisa que a teoria de códigos ou a teoria da informação tenta criar maneiras de corrigir esses erros ou tornar eles menos possíveis, certo? Então imagine, por exemplo, você enviando uma palavra no WhatsApp e de repente você está digitando, escreve a palavra errada e aí o próprio WhatsApp ele vai sugerir para você uma sequência de 2, 3 palavras parecidas, ou melhor, próximas com aquelas que você digitou. Isso já é o algoritmo, entre aspas, o algoritmo do WhatsApp detectando um erro no que você escreveu, certo? Então, aqui a gente já viu uma aplicação bem interessante sobre a teoria de códigos. Você digita uma palavra com erro, o WhatsApp vai lá, indica outras 3, e aí você pode escolher qual dessas 3 palavras se aproxima melhor daquela que você queria escolher. Às vezes pode ser que aquela palavra que você digitou errado tenha uma ambiguidade muito grande e tenha mais outras palavras aqui que o WhatsApp não vai conseguir mostrar para vocês, certo? Isso pode acontecer também. Mas tudo isso é resolvido com a teoria de informação, teoria de códigos corretores de erros, ok? Então, com esse sentido de corrigir erros, então a gente precisa saber o que é um código detectar determinado erro, certo? Então, dado um termo T positivo, um código ele vai detectar T erro sempre que uma palavra de um código V aqui contém pelo menos um erro e no máximo T. E a palavra T, portanto, não vai ser uma palavra do nosso código C, certo? Então, em outras palavras, ele detecta no máximo T erros e não detecta T mais um erros. Tudo bem? Sobre essa detecção de erros, a gente tem o seguinte resultado. Se eu tenho um código com distância mínima D aqui, se eu definir o número k aqui como sendo o menor inteiro de d menos 1 sobre 2, então esse código pode detectar até no máximo d menos 1 erros e corrigir até no máximo k erros, ok? Bom, um corolário disso é que um código com distância mínima d ele pode corrigir até k erros somente se a nossa distância mínima for maior ou igual a 2k mais 1. Esse valor k aqui é chamado de capacidade de correção do nosso código C, certo? Então, feito isso, antes da gente passar, antes da gente passar aqui para falar de códigos lineares, deixa eu exemplificar um pouco mais sobre essa questão de detecção de erros. Por exemplo, se você escreve uma palavra
seja no seu WhatsApp, seja no Word ou mesmo em outro aparelho de texto, você escreve a seguinte palavra cola. Então, possivelmente, o seu corretor guia vai te dar algumas opções. Por exemplo, a palavra cola é bem próxima dessa. A palavra mola também é bem próxima dessa. E a palavra bola também está bem próxima dessa aqui, pois a diferença dessas 4 palavras aqui difere apenas da primeira entrada ali, certo? E aí, dependendo do código, ele não consegue decidir qual é a palavra que você quis digitar, certo? Então, se você aí quem vai estar escrevendo a mensagem teria que decidir qual é aquela palavra mais próxima do que ele quis escrever. Mas, se fosse uma outra palavra, por exemplo, já que a gente está no curso de matemática, se fosse assim, você estivesse escrevendo e saísse obviamente o seu corretor ia te retornar uma única palavra que seria matemática, certo? Então, tudo depende da capacidade de detecção do dicionário, do código que você está criando ou você está utilizando. Tudo bem? Então, era isso que eu tinha para falar. E em questão de gráfico, a gente poderia pensar no gráfico dessa forma. A gente vai ter uma fonte, que seria, no caso de uma troca de mensagens entre duas pessoas, seria você digitando texto, o celular ou o computador codificando, depois a gente teria o canal de codificação, a verificação de defeito ou erro, a decodificação e, por final, o destinatário. Certo? Então, em geral, a gente só percebe esse caminho aqui. Porque todo esse trajeto aqui, pelos códigos, pelos aparelhos que a gente tem, é tão rápido que a gente não percebe, mas tem toda uma questão matemática ali por trás desse caminho aqui. Tudo bem? Então, essa parte de códigos é uma parte bem introdutória, só para a gente poder falar assim do que é o nosso objeto principal, que aqui nessa aula vai ser os códigos lineares. Por quê? Porque a gente quer na próxima aula estar falando sobre códigos geométricos, que é o nosso principal objeto. Ok? Então, o que seria um código linear? Agora, o nosso alfabeto não vai ser mais um alfabeto qualquer, um conjunto de objetos quaisquer. A gente vai pegar um corpo finito, com Q elementos, quando esse Q sendo exatamente a potência de um número primo. Certo? Então, se a gente tem um alfabeto assim, um código de comprimento N, certo? A gente vai chamar um código FQ linear ou simplesmente código linear, vai ser um subconjunto desse conjunto aqui, que tem a propriedade de ser um FQ subespaço linear. Esse subconjunto aqui é o produto cartesiano de FQ n vezes. Tudo bem? Então, aqui é óbvio que a gente agora tem o vetor nulo pertencente aqui, e como a gente está pedindo que um código linear seja um subespaço linear, então, claramente, para ser um código ser linear, ele tem que ter o vetor nulo do nosso espaço. Tudo bem? Bom,
Então, ao longo dessa sessão, você vai notar sempre um código linear e dois códigos de mesmo comprimento. A gente pode fazer a união deles e também a interseção e verificar que ambos vão ser códigos lineares sobre o mesmo corpo FQ. Certo? Agora, dado um código linear, a gente vai denotar os seus elementos por V em negrito assim, e a origem vai ser denotada também por negrito. Certo? Então, o fato de utilizar códigos lineares porque a gente pode usar todo o nosso conhecimento de álgebra linear e para obter resultados e informações a mais do que a gente poderia obter apenas com códigos algébricos que a gente tinha na sessão anterior. Certo? Então, sobre códigos lineares, a gente pode definir o peso de uma palavra, certo? Como sendo a distância dessa palavra até a origem. Aqui seria a nossa distância de Hamming. E a gente vai definir o peso de um código sendo o menor dos pesos que eu obtenho aqui para uma palavra não nula, certo? Claro que aqui, se eu tomar a palavra como sendo a origem, o peso dessa palavra vai ser zero, ok? Então, para qualquer z aqui diferente da origem, eu vou ter que o peso é sempre positivo, certo? Então, depois vamos ver que no caso de códigos lineares, a gente pode relacionar o peso do código com a distância mínima de um código, certo? Mas antes disso, a gente pode observar uma seguinte curiosidade. Se eu tenho duas palavras aqui no alfabeto de característica 2, eu tenho que o peso das palavras U e V tem a mesma paridade, se então a soma dessas duas palavras vai ter o mesmo peso, ok? É só uma curiosidade. Agora, a gente pode mostrar que a distância de um código linear, a distância mínima de um código linear, é exatamente o peso desse código, certo? Como é que a gente pode mostrar isso? Simplesmente mostrando através das definições de código, da distância de Hamming e do peso de palavras, ok? Então, não é muito difícil, a demonstração está aqui para vocês consultarem, tá bom? Bom, o seguinte lema, eu posso optar ou por calcular o peso, posso calcular a distância de duas palavras, simplesmente calculando o peso da diferença entre elas, certo? A demonstração, essa aqui é relativamente simples, e se a característica do nosso alfabeto é 2, a gente pode mostrar essa propriedade aqui, ok? Bom, se eu tenho dois códigos, já que eles são subespaços vetoriais, né, então posso somar dois espaços vetoriais. Então, a soma de dois códigos é dada dessa forma aqui. E aí a gente pode mostrar, né, facilmente que a soma de dois códigos ainda é um código linear, certo? Vale ressaltar que eles têm que ter o mesmo comprimento, até para fazer sentido essa soma aqui. Agora, como a gente está tratando de espaços vetoriais, a gente pode ir lá na álgebra linear e pegar elementos da álgebra linear. Um elemento bastante interessante para a gente trazer aqui é o produto interno de dois vetores, certo? Então agora, palavras em código e vetores, a gente vai estar confundindo esses dois nomes, porque, entre outras palavras, é a mesma coisa. Então depende do que eu quero fazer, certo? Então aqui eu vou pegar o produto interno de duas palavras ou dois vetores,
sendo a soma da multiplicação das coordenadas entre eles. Ok? Então, por que isso? Porque aí eu posso definir com o produto interno de duas palavras um novo código a partir de um código dado. Que código é esse? É o código PERP, sendo todas aquelas palavras cujo produto interno com os elementos, as palavras do meu código C são zero. Ou seja, são todas as palavras que são ortogonais às palavras do meu código C. Ok? Esse código vai ser chamado de código dual de C. No caso em que C é igual ao seu dual, ele vai ser chamado de autodual, certo? Assim como acontece também lá na álgebra linear. Bom, destacamos aqui também que se eu tenho dois códigos sobre o mesmo corpo, né, sobre o mesmo alfabeto, de mesmo comprimento, se o meu código C está contido no código C', então a aplicação dual, né, aplicar o dual nessa inclusão, vai inverter a inclusão. Então a gente vai ter essa condição aqui, certo? Também é uma coisa que também a gente já tem uma noção que acontece lá na álgebra linear. Então a demonstração disso está aqui para vocês. Também não é muito difícil mostrar isso, ok? Então, sobre o código dual, a gente pode calcular o código dual da soma de dois códigos lineares, certo? Então, o dual desse código aqui é exatamente este. E a demonstração a gente deixa como um exercício que também remete a elementos lá da álgebra linear. Então, se a gente tem um código, né, a gente tem aí os parâmetros, a distância mínima, a dimensão desse código. Que seria a dimensão do meu código? A dimensão dele como espaço vetorial sobre o FQ. Como anteriormente, a gente vai denotar um código com esses parâmetros como nkd código, certo? E tomando, já que ele tem uma base, uma dimensão finita, ele vai ter uma base, e tomando uma base a gente pode criar uma aplicação delta aqui, que sai desse espaço e vai nesse, enviando os elementos da base desse espaço nos elementos do nosso código. Isso vai gerar uma matriz, a gente vai chamar essa matriz de matriz geradora. Em outras palavras, vai surgir uma outra aplicação, θ aqui, satisfazendo essa igualdade, ok? Onde a matriz associada à aplicação θ vai ser chamada matriz de verificação, e como a nossa aplicação delta é injetiva, a gente vai ter a seguinte relação. O nosso código C vai ser a imagem da nossa aplicação delta, que é exatamente o kernel da nossa aplicação θ. Isso implica que, lá da álgebra linear, que θ aplicado em qualquer palavra do nosso código C é sempre zero. E isso é uma propriedade bastante interessante, até por essa razão que a matriz associada à aplicação θ é chamada de matriz de verificação. Então, e agora a gente vai tentar encontrar a matriz de verificação, desculpa, a matriz geradora de um código a partir das bases do código. Então, a gente vai pegar uma base do nosso espaço FQN, uma base do nosso código C. Então, a gente vai ter que a nossa matriz geradora vai ser exatamente dada por AIJ, onde cada AIJ é uma solução desse sistema aqui, certo? Então, nenhum mistério, é só aplicar aqui conhecimentos de álgebra linear para, dado um código, determinar quem é a nossa matriz geradora de um dado código, ok? Então, como
construção da nossa matriz geradora depende da escolha da base do nosso código C, e essa escolha não é única, então também a matriz geradora não vai ser uma única matriz, certo? Pode ter outras matrizes que vão gerar o meu código C. Bom, um exemplo aqui a gente tem um código binário, certo? Em F. Opa. Aqui. Um código F2. A quarta, certo? Aqui 00, 100, 0100 e 1100. A gente vê que é isso vai ser um subespaço vetorial, porque o 0 está lá, a soma desse com esse dá esse, a soma desse com esse dá esse, e a soma desse com esse dá esse, certo? E a multiplicação por qualquer elemento daqui continua caindo aqui. Então, isso aqui é um subespaço vetorial desse conjunto aqui, portanto, é um código linear. Se a gente pegar esses dois elementos aqui, a gente pode mostrar que eles formam uma base desse código. Então, aqui ele tem comprimento 4, dimensão 2, e aí eu vou deixar como exercício para vocês calcularem a distância mínima desse código, certo? Utilizando essa base aqui, a gente pode mostrar que a matriz geradora vai ser dada por esse formato aqui, ok? Tá. Agora, voltando à relação entre um código e o dual, a gente tem o seguinte resultado. Se eu tenho um código de dimensão K e matriz geradora G, então, como vimos, eu já tinha falado anteriormente, o dual de um código vai ser também um código, e mais vai ser um código linear. O seu dual pode ser calculado através da matriz de verificação do meu código C, e a dimensão do meu código dual vai ser n-k, ok? Isso porque aqui faltou um C, certo? Usando o teorema da núcleo-imagem, a gente pode mostrar essa igualdade e aí concluir essa dimensão aqui. Bom, mais um exemplo, agora calculando o código dual, a gente tem aqui um código dado por 4 elementos novamente, certo? Só que agora em F, 2 ao cubo, ok? E aí a gente pode calcular o seu dual, e vai ser exatamente esses dois vetores aqui. E a gente pode ver que, de novo, constatar o resultado anterior, que esse código é de fato um código linear. Então, como esses dois códigos aqui são diferentes, então claramente esse código não é autodual, certo? Porque autodual seria se a gente tivesse C igual ao seu P. Bom, o seguinte lema, a gente tem as seguintes afirmações. Que toda palavra código de um código binário autodual tem peso sempre par. E se tem duas palavras em um código binário autodual, se os pesos deles são divisíveis por 4, então o peso da soma deles vai ser múltiplo de 4. Ok? Ainda sobre a relação entre código e o seu dual, a gente tem que, dado um código linear de dimensão K e matriz geradora N, agora não de si, mas do seu dual, a gente tem o que C é igual ao dual do seu dual, ok? Não necessariamente significa que ele é autodual, certo? E que o dual pode ser calculado
da seguinte forma, utilizando a matriz geradora aqui, certo? Bom, a seguir veremos que a matriz de verificação de um código carrega também informações sobre o peso de um código, certo? Então, aqui, se existe uma palavra tal que o peso dela é R, então existem R colunas da matriz H que são linearmente dependentes, ok? E como corolário desse resultado, o peso de um código é igual a S se somente se quaisquer S menos uma coluna da minha matriz de verificação são LIs e existem S colunas linearmente dependentes. E como teorema, a gente pode estar calculando a nossa matriz de verificação da seguinte forma, certo? A partir da matriz geradora do nosso código, ok? Bom, pela definição de distância mínima, a gente pode redefinir, né, a distância mínima de um código a partir da matriz de verificação do nosso código. A gente pega o menor inteiro aqui, tal que esse menor inteiro é o número de linhas linearmente independentes da matriz H. Com isso, a gente tem o seguinte resultado. Se eu tenho um código de comprimento N, dimensão K e distância mínima D, então assim, a seguinte desigualdade é sempre satisfeita. Então a distância menos 1 é sempre menor ou igual que a diferença do meu comprimento menos a minha dimensão. Dado esse resultado, ela gera uma nova definição. Então, eu vou dizer que um código linear é tipo MDS se a minha distância aqui atinge essa cota, certo? Então, ela é a maior distância possível, ok? É exatamente esse caso aqui. A pergunta é, existem códigos do tipo MDS? A resposta é sim. Mas outra pergunta sobre isso é o seguinte: todos os códigos são do tipo MDS? A resposta é não. Então vale a pena pesquisar quais são os tipos de códigos do tipo MDS, certo? Bom, um tipo de código MDS que a gente vai ver são códigos construídos a partir de curvas, certo? Códigos geométricos, que vamos ver na próxima aula. Então, um exemplo aqui de um código, a gente tem 4 números inteiros aqui, satisfazendo essas condições, e a gente considera o corpo finito com Q elementos, pega o anel dos polinômios na variável x e define o seguinte conjunto L, com todos os polinômios com um grau menor ou igual a k menos 1. Okay? Para esse conjunto, a gente constrói uma aplicação. Esse tipo de aplicação é chamada de aplicação de avaliação. Okay? E aí algumas verificações que a gente pode mostrar que a imagem dessa aplicação vai ser um código. E aí, usando a cota de Singleton, a gente pode mostrar que esse código que a gente constrói a partir dessa aplicação de avaliação é do tipo MDS. Então, respondendo a primeira pergunta, existem códigos que atingem aquela cota, ou seja, são códigos MDS. Então, nessa parte aqui, a gente vai definir o que seria um código ser equivalente a outro. Então, existem duas possibilidades. Um código equivalente a outro se um é obtido pela multiplicação de símbolos que aparecem em uma posição física por um escalar diferente de zero, claro,
ou por permutações de N posições das palavras de um código. Okay? Então, sobre isso a gente tem o seguinte resultado. Códigos equivalentes possuem mesma dimensão e mesma distância mínima. E aí isso é uma propriedade bastante interessante, certo? A gente pode, quando estiver falando de códigos, tratar de códigos equivalentes, tratar apenas de um código que seja mais fácil estar calculando a dimensão dele ou não, certo? Se a gente souber de antemão que esses dois códigos são equivalentes. Então aqui um exemplo de dois códigos que são equivalentes, certo? Então esse código C' é equivalente ao código C, por uma permutação dos elementos de C.